Boa tarde, pessoal. Eu sou o Dr. Enoque e a minha palavra aqui é uma palavra de apoio político ao candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro. Agora há pouco eu estava ouvindo aqui um áudio que circula pela internet, em que a mulher que gravou o áudio estava conclamando as mulheres a fazerem uma campanha contra o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro é machista, homofóbico, misógino, tantos outros predicados mais, né? Dizendo que ele falou que não estuprava a candidata porque não sei o quê, e que fez isso com outra mulher, aquilo com a outra. Na verdade, as pessoas, quando percebem o crescimento do nosso candidato Jair Bolsonaro, elas ficam desesperadas. Eu digo para vocês aqui com toda a calma e tranquilidade, eu não faço parte do partido do Jair Bolsonaro, eu não sou pago por ele, não conheço pessoalmente, nunca vi Jair Bolsonaro pessoalmente, nunca apertei a mão dele, não conheço nem a voz dele assim, falando diretamente comigo, a não ser pelos canais de TV e pela mídia livre, né, que é chamada a internet, né? Então o meu apoio a ele é um apoio realmente como o apoio de qualquer outro brasileiro. Eu vejo fazendeiros falando em nome dele, professores, médicos. Então eu quero dizer primeiramente que o nosso candidato Jair Bolsonaro ele não é homofóbico. Eu, quando ouvi dizer que ele era homofóbico, comecei a pesquisar na internet todas as entrevistas que ele deu em que ele tratou do assunto. E, na verdade, a gente percebeu que a luta dele, a briga dele foi só contra o kit gay. Aquele kit que na época o ministro Haddad, que era ministro da Educação na época, quis colocar para as crianças nas escolas. É um conjunto de materiais didáticos que incentivavam não só a homossexualidade, mas também o sexo prematuro. Então a briga dele não é contra os homossexuais, contra o homossexualismo, como ele mesmo tem dito nas entrevistas dele, cada um faz o que quer da sua vida. Se a pessoa quer viver como heterossexual, que assim o viva, se ele quer viver como homossexual, que assim ele viva. O mais importante é que haja respeito entre as pessoas. Nós temos uma sociedade que nós não podemos pregar segregação, nós não podemos pregar o ódio. Muitas pessoas dizem que Jair Bolsonaro prega o ódio, mas eu nunca ouvi um áudio dele pregando ódio, nunca vi um vídeo dele pregando ódio, o ódio. Na verdade, o que a gente vê é Jair Bolsonaro falando em levar o Brasil para frente, nessa aliança com Israel e nessa aliança com os Estados Unidos. Vocês vejam que o Brasil, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente foi descobrir algumas coisas interessantes. Por exemplo, na Biblioteca Nacional, pesquisando lá no acervo, você vai encontrar materiais que evidenciam o antissemitismo do nosso ex-presidente Getúlio Vargas. Houve até uma tese de doutorado, me falha em memória agora o nome da doutoranda na época, teve uma revista de grande circulação no país, não me lembro mais se é revista Veja, revista Isto É, mas houve uma divulgação dessa tese de doutorado dessa senhora, em que ela pesquisou a questão do pós-guerra mundial e a questão dos semitas, a questão do semitismo e antissemitismo. Em que Getúlio Vargas, quando vieram navios aqui de judeus, ele não deixou que esses navios ancorassem no Brasil, determinou que os navios voltassem para a Alemanha, e chegando lá, esses navios com crianças e mulheres, essas mulheres e crianças foram mortas nos campos de concentrações, nas câmaras de gás, porque o Brasil rejeitou. E abre aspas, né, palavra de Getúlio Vargas, esse povo é um povo inassimilável, referindo-se aos judeus. E ele deu ordem aos consulados brasileiros na Europa para que não dessem vistos para judeus entrarem no Brasil. Ora, é muito simples, não depende de você ser ateu, ser religioso, entendeu? A Bíblia ela vem se sobrevivendo, vem se sustentando ao longo dos séculos. E em Isaías 43, a Bíblia falando de Israel, a Bíblia diz, né? Porque assim diz o Senhor que te chamou, ó Israel, que te remiu, não temas, porque eu te remi. Quando passares pelas águas estarei contigo, quando passares pelo fogo não te queimarás, e nem chama nenhuma arderá em ti. Então a gente vê que Deus tem uma promessa especial para Israel, e diz ainda, os que te abençoarem, eu abençoarei, e os que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. E o Eduardo Bolsonaro já falou sobre isso na Câmara dos Deputados Federais, e isso é um fato. E a gente vê, na América Latina toda, né,
a miséria que impera na América Latina toda, desde o México até chegar aqui no Brasil. E a gente observa que todos os países latino-americanos, sendo descendentes de países árabes, né? Eu não tenho nada contra os árabes, pelo contrário, eu tenho muitos amigos árabes, libaneses. Eu acho que nós temos que pregar a unidade dos povos. E eu digo que entre os melhores amigos que eu tive até hoje, a maioria deles eram de descendência árabe e libanesa. Então eu não prego aqui ódio entre as nações, eu prego pelo contrário, a integração, o amor, o respeito entre as nações, entre os povos. Mas a América Latina toda tem uma vocação antissemita. Porque quando Portugal descobriu o Brasil estava há 700 anos sob dominação árabe. E nós temos palavras aqui como alface, alcachofra, enfim, né? Quibe, palavras que são árabes que herdamos aí dessa cultura árabe que veio pela chegada dos colonizadores portugueses. Então a América Latina toda ela tem essa vocação de ser antissemitista. E agora a gente vê que nos Estados Unidos, Inglaterra, países que ou ficaram neutros em relação a Israel, ou que tomaram partido em favor de Israel, são países que prosperaram. Você vê que os Estados Unidos entram numa guerra, entram em outra, sai de uma guerra, sai de outra, o mundo todo é sacudido por crises e eles vivem a prosperidade. Então chegou o momento agora também de a gente colocar em teste. Será que não é o apoio dos Estados Unidos da Israel que faz com que todas essas benécias venham para os Estados Unidos, porque o cumprimento da Bíblia, os que te abençoarem, eu te abençoarei, os que te amaldiçoarem, amaldiçoarei. A gente sabe que o Brasil tem sido o inimigo histórico de Israel, ao ponto de não aceitar nem embaixada de Israel aqui, né? E ao contrário, Donald Trump determinou que a embaixada dos Estados Unidos de Israel fosse transferida de Tel Aviv para Jerusalém, e esta é uma ideia também do nosso candidato Jair Bolsonaro, que a embaixada brasileira saia de Tel Aviv e vá para Jerusalém. Então Jair Bolsonaro ele não é inimigo da mulher, ele não é inimigo do homossexual, ele não é inimigo do negro, ele não é inimigo do índio. As ideias do nosso futuro presidente Jair Bolsonaro são ideias que vão colocar o Brasil no primeiro mundo. Como, por exemplo, a exploração do nióbio. Se nós hoje tivéssemos uma moeda que fosse atrelada ao nióbio, chamasse o nióbio real, por exemplo, e nós explorássemos o nióbio, porque o Canadá, com 2% do nióbio do mundo, é uma superpotência econômica. Saúde, sabe, não temos nem palavras para descrever a saúde no Canadá, a educação, a cultura de um modo geral. O Brasil hoje foi feita uma pesquisa entre 40 países, assim, países de terceiro mundo e para baixo do terceiro mundo, podemos assim dizer, avaliando a educação, a qualidade da educação. O Brasil ocupou a posição número 39. Brasil número 39. Então o Brasil hoje tem uma das piores educações do mundo. Piores, estamos entre as piores educações do mundo. Atrás de países da América Latina, de países da África. Então nós temos esse nióbio que, uma vez explorado e comercializado, vai ajudar o Brasil a se fortalecer economicamente, vai ser uma guinada no PIB. E com isso o Brasil vai ter como diminuir a carga tributária. Porque hoje, basicamente, o Brasil sobrevive do suor das pessoas. É o imposto, né? É o imposto que nós pagamos hoje que sustenta a nação brasileira. Então, com a chegada do nióbio, a exploração e comercialização do nióbio, e com a moeda brasileira atrelada, tendo lá como lastro o nióbio, nós vamos então ter uma economia que vai permitir que haja maior investimento na educação, na saúde, no transporte, entendeu? E até baixar a carga tributária. E como se não bastasse isso, nós temos também o grafeno. Nós somos uma das maiores reservas de grafeno do mundo. Uma vez que o Brasil começar a explorar o grafeno, trabalhar o grafite, explorar o grafeno, sabemos que o grafeno, ele forma essa liga, né? Extraída do grafite, essa liga transparente, da qual pode fazer bateria para veículo, para celular, para tudo, carrega com fração de minutos, segundos. A própria tela do celular, se for feita com grafeno, ela torna-se praticamente inquebrável. Então o grafeno hoje é um mineral extremamente requisitado no mundo, tanto ele quanto o nióbio. Não há desenvolvimento no mundo, não há avanço no mundo sem o grafeno e sem o nióbio. E como se não bastasse, o Brasil ainda possui uma das maiores reservas do mundo de terra rara, né? Que é um mineral também extremamente importante para o avanço tecnológico do mundo. Então o Brasil hoje possui as maiores riquezas de commodities do mundo. Não pode ser esperado por um outro país.
Nós temos hoje sol praticamente no território nacional o ano todo. Temos como explorar essa energia, né? Por meio da energia solar, o vento. Enfim, nós temos muito o que fazer em nível estratégico para levantar nossa nação. Aí fica essa briga, que Jair Bolsonaro é homofóbico, que ele é contra as mulheres, contra o índio, contra o negro. Quando ele fala para colocar fim na cota para o negro no ingresso da universidade, ele não está fazendo nada mais, nada menos do que tem sido feito no mundo inteiro. Tá certo? Por quê? Porque todos somos iguais. Dizer que uma pessoa, porque nasceu com a pele negra, ele tem o direito de entrar na universidade, ou porque ele nasceu com a pele morena, com a pele loura, ele tem direito a isso, aquilo, aquilo outro. Não, todas as pessoas têm direito de entrar na universidade por via daquilo que se estabelece o Ministério da Educação e Cultura do Brasil. Hoje é o vestibular, então todos precisam tentar. Como ele mesmo disse na entrevista, tem muitos nordestinos que nasceram em situação muito, economicamente, muito inferior a muitas pessoas de pele negra, que nasceram filhas de juízes, de promotores, nasceram filhos de fazendeiros. Então a pele da pessoa não pode ser tomada como objeto nem para explorar, nem para humilhar e nem para promover também. Ninguém pode se enriquecer porque a pele é negra, ninguém pode ficar pobre porque a pele é negra. A cor da pele é uma coisa natural. Eu, por exemplo, tenho descendência afro. Os meus avós eram afros. Então, nós não podemos fazer disso a questão indígena, por exemplo. Os índios são seres humanos igual nós somos também. Então, por que criar um pedacinho de terra e colocar o índio ali dentro, como se ele fosse um animal preso numa jaula, preso num cercadinho? O índio tem direito de ir para a universidade, tem direito de ter celular, tem direito de ter parabólica, de vestir roupa, de pentear cabelo, cortar cabelo, andar de avião. O índio é um ser humano tão digno quanto nós somos. Então nós temos que acabar realmente com essa segregação. Nós temos um apartheid no Brasil, onde nós separamos negros, separamos índios. Daqui a pouco não sei como fazer, vamos me separar em que grupo, que sou descendente de africano também. Tem minha mãe de pele branca, meu pai de pele negra, eu não sei em que grupo que eu vou ficar enquadrado. Vai ter a cota para moreno, né? Vai ter isso e aquilo outro para moreno. Nós temos que parar com isso. O Brasil é um país de todos. Todos devem ter acesso iguais. Brancos, negros, louros, morenos, índios, têm que ter acesso à educação em todos os níveis, no nível de alfabetização, letramento, ensino fundamental, ensino médio, universidade. É claro que precisamos passar por uma reviravolta na educação brasileira, precisamos passar por uma reestruturação geral da educação brasileira, mas isso não dá direito a esse ou aquele grupo de entrar pela porta dos fundos de uma universidade. Então o que nós temos hoje de mineral para ser explorado, debaixo de reserva ambiental, reserva indígena, que só prejudica o país de avançar e de crescer. Precisamos abrir os olhos. Igual eu estava ouvindo no áudio da mulher dizendo que o feminismo tem crescido no Brasil, que as feministas precisam avançar e destruir o Jair Bolsonaro. Então por que pode falar de feminismo e ao mesmo tempo dizer que o Bolsonaro é machista? Se machismo e feminismo são duas deturpações sociológicas, antropológicas. Ser machista é horrível. Ser machista é feio, ser machista é anti-humano, mas ser feminista é feio, ser feminista é anti-humano, ser feminista também agride a sociedade. Tanto um extremo quanto o outro são extremos diabólicos. Nós não podemos pregar nem machismo nem feminismo, pregar igualdade entre as pessoas, a relação de igualdade das pessoas. A dizer, a mulher ganha 30% menos do que o homem no Brasil. E o que o Bolsonaro tem a ver com isso? Foi ele que estabeleceu isso, que a mulher tem que ganhar 30% menos? Eu acho que nós estamos no país, hoje, por exemplo, se você vai no dentista, você tem dentista homem e dentista mulher. Você vai no médico hoje, cardiologista, tem cardiologista homem e cardiologista mulher. A mulher está ocupando o espaço dela. O que o presidente não pode fazer é dar uma canetada para estabelecer cota. Tantas mulheres para vereadoras da cidade, tantas mulheres, ou o Congresso Nacional, porque a mulher não precisa de cota, a mulher é tão inteligente, tão capaz quanto o homem. A libertação da mulher se dá pela inteligência que Deus já deu para ela, e a mulher tem se mostrado muito inteligente na história. A libertação da mulher se dá não pelo espaço que o homem vai criar para ela, mas pelo espaço que ela vai criar no mundo do homem. Que a mulher é capaz de penetrar no mundo do homem e criar seu espaço pela sua inteligência e pela sua capacidade. Toda conquista histórica da mulher não deve acontecer por uma canetada no Congresso, mas pela luta e pelo esforço dela. E nós temos certeza que isso vai acontecer. As mulheres estão ocupando cada vez mais espaço.
Já tivemos presidentes da República Mulher no Brasil e futuramente teremos mais presidentes da República Mulher. Nós temos deputadas, senadoras, e isso é mérito para elas, porque nenhuma delas que estão ali entrou por cota, dizendo que tem que ter tantas senadoras, tantos. Não, isso não existe. Tem que ter tantos seres humanos deputados federais. Se são homens ou mulheres, cada um vai ocupar seu espaço, vai brigar politicamente. Nós temos que ter tantos seres humanos senadores. Agora, se é tantos homens e tantas mulheres, vai depender da política de cada um. Porque ninguém vota na pessoa porque é homem, porque é mulher. Eu, pelo menos, estou com 52 anos de idade, eu nunca ouvi alguém dizer assim, eu vou votar no fulano porque é mulher, vou votar porque é homem. A pessoa vota no candidato que melhor segurança traz para ele, no candidato que melhor lhe parece capacitado. Então, isso é o chamado discurso idiota, que só cola na cabeça do idiota. Dizer que Jair Bolsonaro é machista, que Jair Bolsonaro ele é contra a mulher, contra o negro, contra o índio, contra isso, contra aquilo. Isso é um discurso barato. Quem faz isso vai defender suas ideias, vai defender suas correntes, vai defender suas teorias. Como recentemente falaram, né? Jair Bolsonaro, que o senhor propõe para a economia do país? Ele disse que tem uma pessoa, que é o Paulo Guedes, que vai trabalhar com ele, será o ministro da Economia, e estão caindo de pau em cima dele. Ah, mas e se ele não ficar até o final? Aí o Jair Bolsonaro, eu vi na entrevista, ele se esforçando para dizer, não, mas se ele não fica, mas ele vai ficar até o final, porque o casamento, se eu estivesse do lado dele, eu diria assim, ó, se não ficar até o final, tchau e benção, vem outro. O importante é que nós temos uma linha, temos uma direção econômica. O Brasil, através do Jair Bolsonaro, ele tem um caminho de sucesso, tem um caminho de crescimento, um caminho de vitória. Não é esse ou aquele ministro da Economia que vai fazer o Brasil trilhar. Nós temos no Brasil centenas, para não dizer milhares de pessoas tão capacitadas quanto o Paulo Guedes, tão capacitadas quanto eles. Podemos dizer que temos centenas ou temos milhares de pessoas. A nossa vontade é que o Paulo Guedes permaneça, que ele fique até o final e que Jair Bolsonaro seja reeleito e que ele permaneça no segundo mandato. Mas se ele sair, quem pode garantir que o ministro do Haddad vai ficar até o final? Que o ministro Ciro Gomes vai ficar até o final? Então é uma palhaçada essa pergunta que fizeram para o Jair Bolsonaro, jogando ele contra a parede e querendo forçar ele a dizer que o Paulo Guedes vai ficar até o final. Você sabe por quê? Ninguém pode garantir que o ministro da Economia dele vai ficar até o final. Tá certo? E se o Paulo Guedes entrar daí 60 dias e quiser sair, ó, beijo no coração, tchau e benção. Vem outro, ele vai continuar o trabalho. Então, gente, eu não posso aqui me calar. Eu acabei de ouvir um áudio agora em que uma mulher estava chamando todas as mulheres do Brasil a se unirem contra Jair Bolsonaro. Eu já sei muito bem a serviço de quem está essa mulher. Porque nós temos um comunismo instalado no Brasil, nos bastidores, vivendo nas cavernas, que sonha em derrubar o projeto de governo democrático do Brasil, projeto de direita. A esquerda já teve sua chance, agora chegou o momento da direita governar o país. E com certeza, dizer que o Jair Bolsonaro é a favor da tortura, eu ouvi recentemente uma entrevista dele em que ele colocou o seguinte: se alguém está sequestrado, correndo risco de vida, uma pessoa de bem, e um bandido é preso no telefone, ligando para a família, o que vai fazer? Vai dar um chocolate quente, um sorvete, vai dar uma pizza para o bandido para ele falar onde é que está a pessoa morrendo? Então a energia policial ela tem que ser defendida mesmo, na proporção certa, na hora certa. É claro que não é sair para a rua fora dando tapa na cara do cidadão de bem, como a polícia fazia na época da ditadura, e dizer que Jair Bolsonaro vem trazer também a ditadura militar da década de 64, isso também está totalmente por fora, porque o mundo não aceita isso mais. Tá certo? Aquilo passou, houveram abusos, exageros, por parte dos comunistas também, que torturaram, mataram, sequestraram aquelas pessoas que não eram comunistas. Então houve exagero dos dois lados. Foi uma queda de forças, né? uma queda de força entre os dois lados. Um lado torturava, o outro torturava também, um lado xingava, o outro lado xingava também, e foi uma briga para que hoje tivéssemos um Brasil como nós temos hoje aqui. Porque se os comunistas tivessem entrado no Brasil naquela época, nós teríamos hoje uma república muito pior do que a Cuba hoje. Então um beijo no coração de todos.